Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versos 41 a 44. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Queridos, esse texto, ele apresenta uma história, uma história extraordinária de generosidade e de dependência de Deus. A oferta daquela viúva, esta oferta, ela nos desafia a pensar sobre o coração atrás das ofertas. A questão é, o que torna uma oferta agradável? O que agrada a Deus? O montante que ofertamos ou o espírito com o qual ofertamos? Deus olha para o valor de quem dá ou para o coração? Deus olha para o quê? Qual é a motivação pela qual nós damos, nós ofertamos, nós contribuímos? Para a gente compreender esse texto, nós precisamos observar o contexto dele, o contexto dessa história tão extraordinária. A oferta daquela viúva, ela aconteceu no templo, no pátio das mulheres, onde ficavam as caixas de ofertas, que eram também chamadas de Arca do Tesouro. Jesus, ele estava sentado ali diante daquela Arca do Tesouro e estava observando as pessoas que colocavam as suas ofertas ali. Todo tipo de pessoas ricas também. Ele estava em um local público do templo, onde ricos e pobres faziam suas doações de maneira visível. Quando ele notou o ato simples de uma viúva, de uma mulher humilde viúva. Para muitos, o ato daquela mulher era imperceptível, mas não para ele. As pessoas chegavam, colocavam suas ofertas, ela também chegou, colocou a sua oferta, uma pessoa simples e humilde. Provavelmente, a grande maioria ou ninguém notou aquele ato daquela mulher. O ato daquela mulher, ao ofertar as 2 pequenas moedas de cobre, que era conhecida como leptos, que eram as menores moedas em circulação na Judéia, chamou a atenção de Jesus. E ele percebeu que aquela mulher deu tudo o que tinha. Atualizando para os dias de hoje, o valor ofertado daquela mulher era entre R$1,50 e R$2,50. Era todo o dinheiro que ela tinha. Na moeda de hoje, R$1,50 ou R$2,250. Apesar desse valor parecer insignificante em termos financeiros, o que Jesus destacou, o que chamou a atenção de Jesus, foi que ela deu tudo o que ela possuía. Ela deu o sustento dela, o que ela tinha para sobreviver durante aquele mês ou durante a sua vida, sei lá, era R$1,50, era R$2,50. E ela generosamente deu tudo o que ela tinha.
Enquanto os outros davam do que sobravam, seu gesto de liberalidade e generosidade tornou-se um exemplo de confiança e de fé para com Deus. O que a gente quer compartilhar com a igreja hoje é o seguinte: o que torna uma oferta agradável a Deus? Quando a gente oferta, quando normalmente a gente vem aqui na frente, consagra nossos dízimos, consagra nossas ofertas, o que torna este ato, este gesto, esta ação agradável ao Senhor? E olhando esse texto, a gente destaca 3 pontos interessantes. O primeiro ponto é a oferta como expressão de fé. Aquela viúva, ela deu tudo o que possuía. Entenda, ela não deu do que sobrava. Ela não tinha 5.000 reais e deu uns 50. Ou ela não tinha 10 reais e deu uns 50. Ela deu tudo o que ela tinha. Consequentemente, se ela deu tudo o que ela tinha, ela não tinha mais nada para sobreviver. Mas por que ela fez isso? Ela deu tudo o que ela tinha porque ela confiava que Deus era capaz de suprir suas necessidades. Então a sua oferta foi um ato de uma fé viva e profunda. Ela chegou ali naquele gasofilácio, enquanto os ricos esbanjavam as suas fortunas, davam fortunas, porque não tinha problema, não faria falta nenhuma para eles. Ela foi lá e pela fé e pela confiança em Deus, ela entregou o que ela tinha, independente do valor. Então, esta mulher, esta viúva, ela é um exemplo de fé, um desafio de fé para hoje, para nós hoje. Ao ela dar o que ela tinha, aquela mulher manifestou essa profunda confiança em Deus. Ela acreditava que mesmo ofertando tudo, mesmo dando tudo o que tinha, ela acreditava que Deus iria suprir suas necessidades. Entenda, ela não negociou. Ela não tentou fazer acordo com Deus. Ela é o seguinte: o senhor só sabe, eu só tenho R$1,50. O seguinte, tem um ônibus, tem que pegar, então vamos fazer o seguinte, eu vou... Não, ela foi oferecer o que tinha. Qual era a diferença entre a oferta dela e a oferta dos ricos? Os ricos davam do que lhes sobrava. O que os ricos davam não fazia falta nenhuma. Os que os ricos davam não fazia diferença nenhuma. Porque eles davam do que sobrava. Mas ela deu do que precisava para sobreviver. Ela ofertou aquilo que era necessário para ela sobreviver. Enquanto o rico chegava lá e depositava fortunas, não vai fazer diferença nenhuma na minha conta bancária. Muito pelo contrário, o pastor vai ver que eu sou uma pessoa muito generosa, então, como o pessoal diz lá na Coreia do Sul, né, se você quer ter um cargo importante na igreja, começa a dar ofertas boas. Aí, de repente, o pastor vai anotar para você e vai chamar você para a liderança da igreja. Seu ato de fé revelou sua profunda confiança em Deus. Num Deus que é provedor, num Deus que cuida dos seus, num Deus que não vai nos deixar e que não nos deixa na mão. Então, assim como Abraão, ele confiou em Deus em oferecer Isaac, demonstrando uma fé inabalável, uma confiança em Deus, acreditando que Deus ia suprir a necessidade, ia suprir devolvendo o filho dele, acreditando na provisão divina. Aquela mulher fez o mesmo, demonstrando a sua confiança em Deus, como Abraão demonstrou a sua confiança em Deus.
E isso nos leva, e isso nos desafia a acreditar que Deus cuida de nós, que Deus nos sustenta, que Deus nos ampara, que Deus nos socorre. Queridos, nós precisamos aprender a entregar a Deus não apenas nossos bens, mas também precisamos aprender a entregar a Deus nossas preocupações, nossas limitações. Porque entregar a nossa vida, os nossos bens a Deus é uma demonstração de fé e de confiança no Deus que cuida de nós. Eu lembro que quando nós fomos começar a construir o templo lá de Cabo Frio, nós fizemos um desafio para a igreja. E no mês de março, nós desafiamos a igreja para que no mês de agosto a igreja fizesse a inversão de dízimo. Em vez da igreja em agosto dar 10%, a igreja iria dar 90% e ia ficar com 10%. Quando chegou em agosto, 90% da igreja contribuiu com 90% do seu dinheiro. A igreja ficou com cada membro, 90% dos membros ficaram com 10% e dizimaram 90%. Nos meses seguintes, eu era parado na rua por pastores, por pessoas de outras igrejas, até pessoas não crentes, e perguntava: rapaz, como é que a obra da sua igreja cresceu assim? Você fez acordo com o prefeito? Está recebendo dinheiro do prefeito? Está vindo dinheiro do exterior? E não, isso é dinheiro de dízimos e ofertas. Dinheiro de dízimos e ofertas. E, querido, sabe qual a coisa interessante e engraçada? Vamos dizer assim. Todas aquelas pessoas que ofertaram, prosperaram na vida. Todas os 90% que deram os 90% de dízimo prosperaram. E sabe qual é o mais engraçado ainda? Aqueles 10% que se amarraram não melhoraram em nada a sua vida. Sabe por quê, queridos? Ofertar é uma expressão de fé e de confiança em Deus, de que Deus supre nossas necessidades, que nós não precisamos fazer acordos ou barganhas com Deus e que nós podemos generosamente ofertar a Ele, que Ele vai ser fiel. Mas é uma expressão de fé, é um ato de fé, é um ato de confiança em Deus. O segundo ponto que esse texto vai consequentemente chamar a nossa atenção é o coração por trás da oferta. O que Jesus quer ensinar para nós, através dessa história desta viúva, é que Deus ele não se impressiona com a quantia ofertada. Mas o que impressiona a Deus é a disposição do coração. 1 Samuel capítulo 16, verso 7, diz o seguinte, e isso fica claro: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Quando Eliabe chegou na frente de Samuel, provavelmente com 1,80 m, um maçaroca, um catarinense fortão, Samuel olhou: esse cara é o rei. Mas Deus falou para ele: não se impressiona com o exterior. Eu não vejo o exterior, eu vejo o coração, é a motivação do coração, é o que está no coração. Por isso, no dia desse, a gente compartilhou
rapidamente lá no nosso ponto de pregação, quando Jesus diz, ó, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, e em secreto você ora. E Deus que vê o coração. A construção correta seria e Deus que ouve a sua oração. Mas Jesus fala, e Deus que vê o seu coração vai te ouvir. Querido, Deus não presta atenção nos nossos gestos. Deus não presta atenção naquilo que a gente fala. Isso é tudo conversa falada. Canavieira já dizia, palavras são palavras, nada mais que palavras. Mas Deus olha para o coração. Porque Jesus vai falar que é do coração que procede as coisas. Porque Jesus vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Então Deus não vai prestar atenção nos seus gestos. Deus vai prestar atenção no que está no seu coração. Consequentemente, Deus não mede nossas ofertas pelo valor monetário, mas sim pela a intenção do coração, pelo sacrifício envolvido. Não importa se é R$1,50, não importa se seja 100 mil reais. O que Deus vai olhar é a intenção do coração. Porque você pode estar dando R$1,50 e dando tudo que você podia dar, com um coração sincero, honesto diante de Deus, e você pode dar 100 mil reais, podendo dar 1 milhão, e não dá. Então, para Deus, aquele R$1,50 vale mais do que os seus 100 mil reais que você dá. Porque aquele R$1 é o coração que está. É o coração que está indo. Porque Deus ele vai olhar essa intenção. O que importa para Deus é a sinceridade e o amor que nós demonstramos quando ofertamos. É por isso que eu acho fantástico, e quando a gente esteve lá no Zimbábue, é um negócio fantástico quando o africano vai contribuir. Eles vão dançando, pulando, fazendo festa. Quando a gente vai contribuir, a gente vai circunspecto. Ainda dá um tapinha. Pô, pô. O africano, ele roda. Ele roda em volta do gasofilácio, ele pula, ele dança, ele vibra. Ou quando não tem gasofilácio, quando era lá no Zimbábue, ele joga aquela dinheirada toda no chão. A frente do púlpito fica cheio de dinheiro. Termina a oferta, ele chama o pastor para pregar e o pastor prega com aquela dinheirada toda na frente. Isso no Brasil não dava certo. Determinados pastores, quando a igreja fechasse o olho para orar, não tinha mais dinheiro. Por quê? Porque há alegria em ofertar, porque o coração está nisso. Porque não é peso, é prazer em contribuir, é prazer em ofertar, é prazer em dar, é prazer em ver a necessidade e tentar e ajudar para resolver. A pergunta é, você está ofertando por obrigação ou com gratidão a Deus? Quando você oferta, é um ato meramente obrigatório? Ou aquilo enche o seu coração de alegria em saber que você vai contribuir, em que você vai ofertar? O livro de Gênesis, ele apresenta o exemplo das ofertas de Caim e Abel. Por que a oferta de Abel agradou a Deus e a oferta de Caim não? Porque Abel ofereceu o melhor do seu coração. Ele ofereceu o melhor do seu coração. Enquanto Caim ofereceu o melhor do seu produto, Abel ofereceu o melhor do seu coração. E ele foi aceito pelo Senhor. O gesto daquela viúva passou despercebido para muitos ou para todos, mas não para Jesus. Por quê? Porque Deus vê o que o homem não vê.
Deus vê nossas motivações, Deus vê nossos esforços, Deus vê nossos sacrifícios, Deus vê quando a gente faz e pensa, isso vai fazer falta, mas eu vou fazer. E Deus reclama com o povo lá em Malaquias, porque o povo dava o resto, dava o ruim. Em vez de dar o bezerro bom, dava o bezerro doente. O povo não dava o melhor e Deus reclamava, porque você dá para o seu governador, dá para o seu prefeito, mas para mim você só dá coisa ruim, você não oferece o melhor, mas ao mesmo tempo você quer receber o melhor. Nós queremos semear coisas ruins diante de Deus e queremos que Ele nos dê coisas boas. Eu estava achando engraçado hoje essa situação de deportação lá nos Estados Unidos. É muito engraçado como a nossa hipocrisia é extraordinária. Os camaradas gastam 20 a 30 mil dólares para entrar nos Estados Unidos pelo México. São sequestrados, são tratados como cachorro, como animais. Quando estivemos lá conversando com o filho do presbítero Joaquim, ele falando num colega dele, que atravessou o deserto lá, com um coiote lá com a irmã, e uma cobra foi e mordeu a irmã dele. E ele chegou para o coiote, olha, a cobra mordeu minha irmã. Ele, tá tudo bem, só um minutinho, fica aí. E quando ele viu, ele ouviu 2 tiros. O coiote foi lá e matou a irmã dele. Os caras entram, levam uma vida miserável para chegar lá, e aí depois reclamam que quando são deportados, querem ser deportados com dignidade. Se eles entram de uma forma profundamente indigna, e aí querem ser tratados com dignidade. Isso é hipocrisia. A gente quer receber o melhor, mas a gente não dá o melhor. E se você tem 30 mil dólares, você está nos Estados Unidos numa boa. Aí você prefere correr o risco de estupro, mulher sendo estuprada. Aí quer que quando volta de avião de carreira, na primeira classe. São nossas hipocrisias. São nossas hipocrisias. Mas Deus, Ele vai olhar para o seu coração, querido. Deus vai olhar para o seu... Deus não vai olhar para o tamanho da sua oferta. Deus vai olhar para a generosidade que arde no seu coração em fazer, em contribuir, em dar. Porque você pode estar dando muito mais do que você podia dar. E você pode estar dando muito menos do que você podia dar. Porque muitos de nós somos como os Ananias e Safira. Tentamos dar a volta em Deus. Aí tem gente que não gosta, pastor, você é meio grosso. Sim, sou grosso mesmo. Você fica querendo dar a volta em Deus. Como a Ananias e Safira fizeram. Querem dar a volta em Deus. Vendeu o terreno por 500 mil, falou que vendeu por 200, chegou, ofereceu 200. Ah, Pedrão, vai bater palma para mim. Você vai morrer, miserável. O dinheiro é seu, você podia ter dado o que você quisesse. Agora vem tentar enganar o Espírito Santo. Deus, Ele olha a sinceridade, a honestidade do nosso coração. Porque podemos estar dando tudo o que podíamos dar. Ou podemos não estar dando o que podíamos dar. Mas quando damos, a primeira coisa que Deus faz é olhar para o nosso coração. Saber se há sinceridade, integridade, honestidade com aquilo que nós ofertamos, com aquilo que está no nosso coração. E a terceira coisa que o texto vai nos chamar a atenção é, consequentemente, o impacto da generosidade sincera. Qual é o impacto da generosidade sincera? Qual é o impacto da generosidade daquela viúva? Quando aquela viúva foi na sua sinceridade de coração e foi ali e colocou o seu dinheiro, tudo que ela tinha ali naquele gasofilácio,
quando ela fez isso com sinceridade de coração, Jesus percebeu, tem alguém aqui no meio desse povo todo que é sincero. Ela conseguiu chamar a atenção de Jesus com a sua oferta. Ela não passou desapercebida por Jesus. Porque a viúva da viúva se tornou referencial. Porque a oferta da viúva se tornou tão importante que chamou a atenção de Jesus. Não foi pelo valor financeiro, que na verdade era insignificante. R$1,50 numa igreja não faz diferença nenhuma. Hoje aí apareceu, hoje alguém ofertou R$2 sem querer, porque chegou na igreja, deixou R$2 cair. O diácono pegou, e aí, pastor, você faz o seguinte, faz como a gente fazia lá na outra igreja, olha, dinheiro está aqui, se aparecer 2 pessoas, vai para o gasofilaço. Não apareceu ninguém, o dinheiro foi para o gasofilaço. Aí quando já estavam no gasofilaço, ele falou, era meu, já era, perdeu. Você abençoou a obra do Senhor. Não é pelo valor financeiro, mas é pelo amor sacrificial, é pelo amor, pelo sacrifício, é pela doação que alguém faz, é pela confiança e dependência de Deus que ela demonstrou ao ofertar. Era a subsistência dela. Era a sobrevivência dela. Para comprar não sei o que dava para comprar com aquilo. Mas o que era o que ela tinha. E ela deu o melhor que ela tinha, porque ela deu tudo o que tinha. Então, quais são alguns impactos gerados pela oferta daquela viúva? Aquela oferta mostra que confiar plenamente em Deus é um ato de fé que transcende a segurança material. Aquela oferta revela que confiar em Deus transcende essa questão material, dessa conta de chegada de ter ou não ter. Porque Paulo diz que Deus ele supre nossas necessidades. E como nós já falamos aqui, Paulo estava preso e falou para a igreja de Filipe, eu tenho tudo que eu preciso. Todas as minhas necessidades são supridas. Mas eu estou preso, mas as minhas necessidades foram supridas. Essa oferta, ela encoraja todos, independente de sua condição financeira, a contribuírem com o que podem, pois até o menor gesto de sacrifício é significativo para Deus. Eu não sei se você leu a pastoral de domingo passado. Se você não leu e ainda tem em mãos, dá uma lida na pastoral de domingo passado. O pastor levantou uma oferta para construir o templo. E chegou lá no dia, as pessoas foram dando um monte de material, um monte de coisas. E chegou uma senhora, uma viúva, se eu não me engano, e ela chegou com uma bolada de dinheiro. E ela pegou aquele dinheiro todo e colocou lá no altar. E o pastor olhou para ela, sabia que ela não tinha recurso para aquilo, que ela era muito pobre. No outro dia o pastor procurou ela, minha irmã, o que a irmã fez? A irmã não tem dinheiro para ofertar aquela quantidade grande de dinheiro. E ela falou, pastor, eu não tinha dinheiro, não tinha nada para dar. E como eu não tinha nada para dar, eu me vendi como escrava. E peguei o dinheiro e ofertei. Agora eu sou escrava, mas eu sou livre para servir ao Senhor. Ela não tinha dinheiro, ela se vendeu para dar, para ofertar. Eu não sei se você consegue entender isso. Estimula os cristãos a viverem uma vida de entrega total a Deus, confiando nele, acima de tudo. Aquela oferta da viúva nos estimula
a viver uma uma vida de entrega total a Deus, confiando que Ele supre, que Ele é capaz de suprir nossas necessidades. Ajuda as pessoas a colocarem Deus em primeiro lugar, priorizando o reino de Deus sobre as preocupações materiais. Quando nós fomos comprar o terreno da igreja, onde está a igreja presbiteriana de Jardim Flamboyant, uma pessoa chegou, o terreno custava 120 mil na época. Uma pessoa deu 60 mil de oferta para comprar o terreno. Ela chegou para o pastor da congregação na época, está aqui 60 mil. A igreja só precisa arrumar metade, porque 60 mil eu estou dando. E por favor, não fale com ninguém, não foi comigo, não foi com o pastor da igreja. Deu 60 mil reais para comprar o terreno da igreja. E por causa da oferta desse e de tantos outros, a gente tem uma igreja lá. A igreja de Tangará, um dia uma família da igreja nos procurou e falou: olha, a gente está com um terreno lá em Tangará e a gente queria ver se a igreja podia comprar, porque não está dando para a gente fazer alguma coisa lá. A igreja poderia comprar? Vamos conversar com o conselho. Quanto que custa? Custa tanto. Chegamos no conselho, olha, fulano está querendo vender o terreno. O terreno custa tanto. E aí, o que vão fazer? Um virou para o outro, a gente compra. A gente fez um catacata no conselho. E o conselho, os presbíteros, com o pastor, compraram o terreno. Nem levou para a Assembleia. Não, a gente não custa tanto, não. Está aqui, está pago. Surgiu a oportunidade de comprar o terreno em Célula Mater. O dono queria, na época, 35 mil reais. Tinha uma escola de samba querendo comprar o terreno. O terreno agora que é o estacionamento. Tinha uma escola de samba querendo comprar o terreno. E o que faz? O conselho, a gente não tem dinheiro para comprar. Uma família falou: não, pode comprar. A gente tem o dinheiro, a gente empresta o dinheiro. A gente empresta o dinheiro para comprar a igreja e depois a igreja paga. Comprou o terreno, 3 ou 4 meses depois, essa família chegou para o conselho: olha, vocês não precisam pagar o terreno. Não precisa fazer isso. Não precisa pagar o terreno. Nós estamos dando de oferta para a igreja. E todas essas pessoas foram abençoadas. Todas as pessoas, elas foram honradas pelo Senhor. Qual o impacto? A gente tem igrejas, a gente tem pessoas, a gente tem vidas. Quando a gente investe aquilo que nós temos na obra do Senhor, isso traz impactos não meramente financeiros para a vida de quem faz, mas isso traz impacto para o reino de Deus, para toda a eternidade. Porque vale a pena ter um coração generoso para servir, para ofertar, para contribuir. Então, quais são as lições que a gente pode aprender com aquela viúva? A primeira lição é: Deus valoriza a intenção do coração, não a quantidade. O que Deus valoriza é a intenção do coração. Ananias e Safira morreram por causa da intenção do coração.
Não foi por causa de ter dado muito ou dado pouco. Foi porque a intenção do coração era perversa, era má. Então, quando nós fazemos alguma coisa para a obra, para o Senhor, e entenda, não é meramente dinheiro. Não é só ou exclusivamente dinheiro. Quando nós fazemos alguma coisa para o Senhor, no seu reino, Deus olha a intenção do coração. É porque eu estou fazendo isso, é porque eu estou varrendo a igreja, é porque eu estou saindo para evangelizar, é porque eu estou cantando no coral, é porque eu estou fazendo isso. Qual é a intenção do coração? É para aparecer, para chamar a atenção, é para me mostrar, é para me autoexibir. Qual é a intenção que está no coração? Deus não vai olhar no que você está fazendo, Ele vai olhar para o seu coração, para saber se há coerência entre o seu coração e aquilo que você faz. Então a primeira lição que a gente aprende é que Deus valoriza a intenção do coração, não a quantidade. A segunda lição que a gente aprende é que a generosidade não depende da riqueza. Ser generoso não depende do quanto a gente tem. Porque a generosidade é uma disposição do coração, de um coração que foi renovado, que transformado, que foi liberto, que foi curado pelo Senhor. Esse coração se torna um coração generoso. É uma pessoa que ela sempre falava para mim: pastor, o senhor é muito ruim. O senhor não sabe pedir, o senhor pede muito mal. O senhor pede muito mal. Mas o senhor só pediu isso, né? Da próxima vez que você vier pedir, pastor, pede bem, tá? Porque eu vou dar o que você pedir. Aí um dia, comentando lá, alguém comentando, não, ele falou, não. O pastor me pediu, não quero nem saber para quê, isso é problema dele. Se ele está pedindo para usar na igreja, se ele está pedindo, isso não é problema meu problema é dar. Meu problema é ofertar. O que ele vai fazer, ele resolve com Deus. Coração generoso. Não é a quantidade. Pode ser 100 mil. Pode ser uns 50. E aí muitas vezes a gente fica espantado. Como aconteceu com aquele pastor, que os diáconos contando o dízimo, chamou o pastor, um problema. Ele, qual é o problema? Não, aqui, olha aqui, então esse cheque aqui de 100 mil. Fulano deu um cheque de 100 mil. O pastor ficou preocupado, chamou o camarada. Ele, o que houve? Não, pastor, não, meu filho, é o seguinte, né? Porque você deu um cheque de 100 mil. Aí ele falou, pastor, o senhor não ensina que a gente tem que dar o dízimo de tudo que a gente ganha? Ué, eu dei o dízimo de tudo quanto eu ganho. Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Entenda, queridos, não é o valor, é a generosidade do coração, de um coração generoso que não depende de quanto que a gente tem, de quanto que a gente ganha, depende da nossa generosidade, porque não é questão de riqueza, é questão de coração generoso. Terceiro, Deus honra a nossa confiança no ato de ofertar. Deus honra a nossa confiança quando a gente oferta com confiança. Teve um dia a gente estava passando dificuldade financeira, que a gente estava passando dificuldade financeira, e eu cheguei para uma pessoa, meu irmão, você poderia adiantar o seu dízimo? A gente está precisando de 10 mil. Você podia adiantar seu dízimo para a gente conseguir fechar umas contas? Aí ele ligou para mim, pastor, eu vou aí, o senhor vem aqui. O senhor vem aqui. Ele chegou, entrou no gabinete, pegou os 10 mil reais, colocou em cima da mesa. Aí falou, pastor, eu estava 15 dias para comprar um terreno, para fechar um terreno, eu não conseguia fechar. Agora eu descobri por que eu não comprei aquele terreno. É para dar essa oferta para a igreja. Esse irmão tinha um terreno bem localizado,
que valia na época em torno de 100 mil reais. 3 meses depois que ele deu a oferta de 10 mil reais, na frente do terreno dele colocou uma placa de um banco que seria inaugurado. 2 semanas depois, ofereceram para ele 600 mil. 1 ano depois, mais ou menos, ele vendeu o terreno por R$1 milhão. Mas, pastor, como é que o senhor sabe que ele vendeu o terreno por R$1 milhão? Porque entrou um dízimo de 100 mil reais. Deus honra. Quando nós confiamos no Senhor, Ele honra a nossa oferta, o nosso ato de ofertar, o nosso ato de confiança. Queridos, qual é a oferta que agrada a Deus? Aquela viúva é um exemplo de generosidade, de fé e confiança em Deus. Aquela viúva, ela ofertou de coração, com sinceridade e com sacrifício. O que ela deu não era do que sobrava. O que ela deu era tudo que ela tinha, tudo que ela possuía. E aquele ato de generosidade chamou a atenção de Jesus. O que você oferta tem chamado a atenção de Deus? Quando você oferta, Deus fala: Gabriel, olha lá, Gabriel, olha lá, Gabriel, olha lá, Gabriel, olha lá. O que você oferta chama a atenção de Deus? Ou é como aqueles homens e mulheres ricos que chegavam lá e despejavam dinheiro, mas para Deus não valia nada, não significava nada? Qual é a real intenção do seu coração ao ofertar? É com sinceridade e amor, ou apenas por obrigação? É com humildade ou com ostentação? Queridos, a oferta que agrada a Deus não é medida pelo valor financeiro, mas ela é medida pela fé, pela sinceridade e disposição do coração. Quando damos com alegria e confiança, tornamos-nos instrumentos do cuidado divino na vida de outros e testemunhas da fidelidade de Deus. Querido, querida, pare e pense. Pare e pense. Reflita sobre suas ofertas e sobre a entrega do seu coração a Deus. Nunca se esqueça que toda oferta sincera é valiosa e preciosa aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Paulo diz que ele ama quem dá com alegria. Por quê? Porque ele diz que ele sempre supre as nossas necessidades. Então, vale a pena ser generoso. Vale a pena ter coração aberto, sem precisar negociar com o Senhor, porque é Ele que faz negócio com a gente. Porque Ele diz que Ele nos abençoa e Ele é fiel naquilo que Ele promete. Mas Ele olha para o nosso coração e vê a integridade, a sinceridade e a honestidade do nosso coração quando fazemos as coisas para Ele. Quando servimos, quando ofertamos, quando fazemos qualquer coisa para Ele, Ele olha primeiramente para o nosso coração. Curve a sua cabeça. Se coloque diante do Senhor. Deus não fala de quantidade, Deus não fala de valor,
porque Ele é dono de todo o ouro e da prata. O que Ele fala é de um coração generoso, sincero, de um coração disposto, de um coração que é íntegro, inteiro diante dele, porque Ele olha para o nosso coração. Porque é o nosso coração que chama a atenção dele quando a gente oferta. Então se coloque diante do Senhor, avalie a sua vida, pense naquela viúva e avalie a sua vida. Veja o que você está fazendo, como você está fazendo e por que você está fazendo.